a gente tem um discurso hoje em dia, às vezes, muito engessado. E a gente... Daí eu até pensei de falar uma coisa, eu vou falar. Aqui, gente. Pra dormir. O podcast passado de fumar Não, assim, porque eu não tenho medo. Eu não sei se você vê a Camila Barros fazendo uma, ela falou assim, eu não tenho medo que me repreendam. Adoro ela, ela é também, muito assim, boa. Mas Ela eu é também não tenho medo maravilhosa. que me repreendam. Gente, olha que loucura que a gente entrou. Só uma operação. A gente discorda de coisas do feminismo, ok. Mas a gente faz discurso combatendo, falando mal. Agora, essa semana, eu estava lá fazendo uma reflexão na minha casa. Falei assim, gente, mas por que o feminismo conseguiu alcançar o nível que ele alcançou, que a gente sabe que hoje ele é arraigado em várias coisas, e por que o nosso discurso não está chegando? Então, quando a gente parar de achar que a culpa é do feminismo, que a culpa é dos ismos da vida, e a gente começar a se importar naquilo que a gente está pregando e naquilo que a gente está vivendo, talvez a gente floresça. Porque uma coisa é a gente combater, mas outra coisa é a gente viver para combater, entende? Uma coisa é você estar aqui e a gente vai entrar numa guerra e eu vou te dar um soquinho, beleza. Outra coisa é você já estar caído e eu ainda te dando soco, entendeu? Então a gente está perdendo tempo. Por exemplo, ano passado, na questão das eleições, a gente perdeu o foco. A gente perdeu totalmente o nosso foco. As pessoas estavam desesperadas, as pessoas, ai, porque vai chegar isso, porque vai chegar aquilo, ai, porque não, se o outro ganhar... Gente, pelo amor de Deus, e cadê tua fé? Como diz o Moisés Rocha, não sei se você gosta dele, porque eu amo ele. Que eu acho ele sensacional. Ele falou assim, você acha que Deus está com depressão, sentado numa escada chorando, porque o Lula ganhou para a presidência do Brasil? E a gente, não, e a gente fica, e a gente pirou tanto, e eu vi pessoas passando mal, e às vezes assim, e as pessoas às vezes não têm a capacidade de pegar um livro e de ler. Entende? Vamos entender o que é isso aqui, né? Aí as pessoas às vezes falam assim, porque você... E eu sinto que às vezes as pessoas não me chamam para as coisas, porque as pessoas têm medo daquilo que eu vou falar. Porque eu penso diferente, porque a igreja me permite pensar diferente dentro daquilo que ela programa, do que o que muita gente fala. Gente, é sério, como que eu vou falar, por exemplo, mal do feminismo se eu não sei o que é o feminismo? Como é que eu vou falar mal de uma novela se eu não assisto novela? Como é que eu vou falar mal de não sei o quê? Se eu não... Então, assim, a gente caiu de acreditar em tudo que todo mundo fala, mas a gente não pesquisa, a gente tem preguiça. E o nosso discurso é mais moralista, ou seja, é mais, você não pode isso, não pode aquilo, do que falar de Deus. E é engraçado, porque às vezes as pessoas me mandam no direct, nossa, eu recebo N xingamentos, as pessoas falando assim, mas você fala muito da misericórdia, do amor de Deus e da justiça. Já acho uma loucura a pessoa vir me questionar por causa disso. Porque enquanto eu morrer, eu vou falar sobre o amor e a misericórdia. Por quê? Porque as pessoas falam assim, porque se você fala de misericórdia, você está falando que Deus aceita tudo. Aí eu falo, querida, não é isso. É porque você nunca entendeu o discurso. Mas se a gente conseguir trazer as pessoas para dentro da igreja, e elas conseguirem fazer uma experiência verdadeira de amor de Deus. Você nem precisa dizer o que é certo. Porque uma pessoa apaixonada, o que ela quer fazer? Ela quer agradar o amado. Olha a conversão para mim. Maria Madalena. Gente, depois que Maria Madalena foi lá e deu Jesus ramos dela, você não escuta mais falando sobre nada dela, só aquele trechinho. E você não escuta, e depois você escuta que ela estava de pé na cruz. Que ela estava lá na hora da ressurreição. Que ela foi a primeira que Jesus apareceu. Que é uma mulher que experimentou mais o amor de Deus, mais misericórdia. Sabe que Jesus ficava falando assim, Maria, a partir de hoje você não pode dar, você não faz, Então, quando a gente sai de uma igreja de muitas regras e moralista, que às vezes até é uma falsa moral. Porque o que eu vejo é assim, que essas pessoas que estão aí falando, as pessoas vão caindo, né? Daqui um tempinho elas vão caindo. E eu falo, Jesus, o Senhor me ajuda, né? Porque quem está de pé, São Paulo já diz, cuidado para não cair. Mas por isso que eu não faço discurso engessado, discurso moralista. Morro de medo de falar de coisa que eu não vivo. Morro de medo. Exatamente. E é isso, é exatamente isso. Porque nós falamos tanto das coisas que o diabo levanta, parece que a gente prega pro diabo. Não prega para Deus. Não, eu imagino, até o povo ficou chocado esses dias, né? Porque eu falei assim, gente, que eu imagino que o diabo, na hora que ele tá lá no inferno, ele tá lá assim, meu Deus, mas isso que o Gabriel fez precisa entrar aqui na minha listinha. Que ele não, nem ele tem tanta condição, a gente fala brincando,
mas daquilo que você faz, porque a gente também tem esse discurso, né? Porque é o diabo que fez, porque gente, né, faz favor. Me ajuda. Não, é igual, não, gente, loucura, igual eleição, aí apareceu o satanista ano passado. Gente, agora cá entre nós, Satanás, inteligentíssimo do jeito que ele é. Você acha que Satanás vai para a internet para contar o plano que ele está fazendo? Gente, é muito irreal. É muito irreal. A gente que tá aí na lida todo dia, sabe que o demônio ele vai entrando assim, grudando, e ele quer desaparecer. Aí a gente fica nessa neura. Eu tô ficando irritado. Já tá Mas é exatamente isso, né? O Padre Hilton dizia para nós, não sei se você estava nessa hora lá no encontro de coordenadores de jovens que a gente teve, mas ele dizia assim, ele falava assim, olha, os grupos, os movimentos, as pastorais de vocês é como um pronto-socorro. O pronto-socorro, meu filho, você abriu a porta, chegou de ambulância, você vai receber. Depois, lá dentro, se precisar, aí a gente interna, aí você dá antibiótico. Mas a primeira coisa que o pronto-socorro faz é o quê? Cuidar da urgência. Então, abraça a urgência. Depois a gente cuida do resto. E eu acredito que a nossa igreja, e a igreja nos ensina isso, e eu acho que essa é uma atitude do Papa Francisco, por isso que ele é muito criticado, porque as pessoas não entenderam essa atitude dele, que o Papa Francisco não está negando as verdades de fé da igreja católica. Ele nunca fez isso. Eu, pelo menos, não vi uma verdade de fé da igreja que ele negou. Nunca? Nunca. Tipo assim, falou asneira, falou coisa fora. Não. Mas ele tem essa visão do tipo assim, vamos acolher a necessidade? Vem para cá, junta aqui com a gente, senta aqui. E era o que Jesus fazia. Senta aqui, o que está acontecendo? O que é? Né? Por exemplo, o povo desce a lenha na igreja sinodal, né? Porque o sínodo não sei o quê, porque o sínodo não sei o quê. Eu falei, deixa eu ver o que está acontecendo. Não, e as pessoas não sabem nem o que é sínodo. Eu falei deixa eu ver o que está acontecendo, né? Até porque hoje em dia você pega a folha de missa e vai falar de sínodo. É sínodo para cá, sínodo para lá, sínodo para todo mundo quanto é lado. Um sínodo nada mais é do que o Papa dizendo, deixa eu ouvir o que vocês querem falar, o que vocês querem? O Papa não está aceitando nada. Quem falou que o Papa aceitou que padre vai casar? Aonde está isso que ele aceitou? Ele só está ouvindo o que vocês querem. Porque esse é o problema. Quem está pedindo padres que casam, e eu não sou a favor, não estou dizendo que eu sou a favor, mas quem está pedindo padres que podem casar é gente lá no Amazonas que não tem padre todo final de semana. Nós, bonitinhos, eu tenho aqui na paróquia, são 3 padres, e daqui a pouco o Richard ordena diácono, são 3 padres e um diácono, numa paróquia. O bispo, né? E o bispo, numa paróquia. Para mim é muito fácil dizer, o padre não pode casar. Não concordo, não acho que tem que casar, mas para mim é fácil dizer isso. E para quem não tem padre todo final de semana para comungar? E para quem não tem comunhão todo final de semana? Entende? Então, eu não acho que o caminho seja padres casarem, mas que o Papa está dizendo, deixa eu ouvir, porque nós precisamos resolver esse problema. Porque isso não é um problema. Lá não tem padre. Né? E é isso que eu acho que o Moisés Rocha diz muito isso. Eu acho que tem uma diarreia na cabeça das pessoas. Parece que a inteligência some, que a gente não consegue enxergar isso. Tipo assim, eu prefiro brigar porque o Papa está ouvindo um povo, mas eu não tenho a coragem de olhar e falar, mas por que esse povo está pedindo para o padre casar? Qual que é a necessidade deles? Entende? Então, nossa, eu fico revoltado com isso às vezes. Me irrita, porque assim, eu quero brigar, eu quero discutir, mas ajudar ninguém quer. Ir lá para o Amazonas fazer missão, quantos vão? Entendeu? Então, às vezes a gente é muito moralista, sabe? É muito de dono da razão, e nós estamos deixando Jesus um pouco de lado das coisas. De viver a vida que Jesus viveu. O que Jesus faria? O que Jesus fez? Como Jesus fez? Né? Nós, como consagrados, o que é um consagrado? Alguém que vive uma vida conforme a vida de Jesus. É só isso. Eu quero ter a minha vida em conformidade com a vida de Cristo. Então, tudo que eu vou fazer, eu preciso pensar, o que Jesus faria? E será que Jesus fazia essas coisas que nós estamos fazendo dentro da igreja, né? Membros da igreja? E, repito, não estou falando mal da igreja. Estou dizendo de nós que estamos dentro da igreja porque, estragando ela. Gente, para mim isso é muito claro. Porque, para mim, a igreja não erra. Aí as pessoas falam assim, Virgílio, mas você estudou tanto, você ainda acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito também. A igreja não erra. Mas as pessoas que estão lá, gente... Os irmãozinhos. Os irmãos que Deus mandou. Deixa pra lá. Mas eu acho isso é muito interessante quando a gente percebe sobre isso,
Porque a gente pode falar também, né, da diferença do papado, eu acho, com o Papa Francisco, que chocou muitas pessoas. Por quê? O pontificado do XVI era um pontificado muito de dentro para fora. Né? Então, assim, em que sentido? O Papa XVI sempre era mais duro, digamos assim, com o povo de Deus. Quando veio o Francisco, então ele começa a olhar de fora para dentro, de dentro para fora, de fora para dentro, porque ele começa a enxergar as situações que estão acontecendo aí no mundo, mas ele consegue fazer uma crítica que isso tudo está acontecendo, porque nós que somos de dentro não estamos fazendo nosso serviço direito. Esses dias eu cheguei numa missa, aí mamãe falou assim: vai lá contar pro tio. Vai lá contar pro tio. Você sabe rezar, você sabe rezar Ave Maria em latim. Aí a menininha chegou, a Maria, eu não sei disfarçar, né? Aí ela falou assim: mas você não gostou? Eu falei assim: gostei, mas pra mim isso é super normal. Então entende quando a gente entende que a igreja é você rezar em latim. Aí eu sempre faço essa crítica, né? Que é a onda do véu, que é você usar véu, que é você usar um vestidão, que é você, sabe? Quando a gente começa a colocar muita coisa de enfeite, a gente corre um grande risco de se perder por dentro. Né? E daí, outra coisa que eu sempre falo, eu sempre critico em todos os lugares que eu vou. Isso virou negócio. Falar absurdos na internet virou negócio, porque tem gente que compra. Falar de que a menina, esses dias até o Fernando disse que eu postei, que uma menina tem uma menina aí. Tô brincando. Mas tem uma menina que ela tá andando de véu. Todos os dias. Não é só na igreja. Eu sei quem é. Gente, tá procurando no isso além de não ser do cristianismo, porque quem faz isso são as mulheres muçulmanas. Isso não é do cristianismo. Gente, isso não é para o nosso tempo. A igreja não pede para uma pessoa andar com véu para cima e para baixo. Olha, quem andar com véu vai ser freira. Você está entendendo? Que às vezes a gente está querendo usar coisas que não diz de nós e a gente acha que usamos. Aí ela ainda fala... que nós inventamos o nome da igreja. E daí ela fala assim que quando você usa o véu, você perde todas as distrações. Eu falei, amiga, me manda um véu desse, então. Porque eu vou rezar. Quanto custa? Gente, eu vou rezar, minha cabeça tá aqui, ó. Mas tem hora que já foi lá, já voltou. Você vai tirar o véu, a cabeça tá lá assim. Sabe? Então, assim, às vezes a gente comercializou muito coisas que a gente não devia comercializar. Então a gente fala que isso é certo que a igreja quer, mas a igreja nunca pediu isso, entende? Por exemplo, o Papa agora lançou mês passado na verdade não foi o Papa, foi o dicastério, acho que da comunicação, lançou um tratado olhando as características do bom samaritano, de como que os influencers digitais, quem mexe com a internet, deveria agir nas suas redes sociais enquanto católico. Pergunta quantos leram. Quantos falaram disso? Quantos falaram sobre isso? Quantos que aplicaram? Entende? Então, assim, a igreja também está produzindo, a igreja está se atualizando, mas a gente prefere escutar um pastor protestante, e nada contra. Mas, assim, cuidado com o pastor protestante que você escuta. Cuidado com o pregador católico que você escuta. Tem gente que não está pregando a nossa doutrina. Aí você quer que eu faça o quê? Aí preciso vir aqui no podcast falar. O clima. E nós soubermos a doutrina. Exatamente. Por exemplo, nós estávamos com dúvidas em algumas coisas aqui na comunidade, canonicamente, né? O que eu tive que fazer? Pegar o código de direito canônico, sentar, abrir e falar, deixa eu ver o que é. Deixa eu ver onde que está, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo. Ah, tá. Então tá aqui. Porque se a gente for sair, a gente sai falando bosta aleatoriamente. Sai jogando as coisas, né? Isso é um perigo. E eu sempre penso assim, será que aquilo que eu estou pregando está pesando mais na cruz da pessoa? Porque as pessoas que entram, por exemplo, eu não sei aqui como é que é o Reconstrói, gente, já estou me convidando para ver no Reconstrói. É Reconstrói, não é? Eu não sei assim qual é o seu público, mas, por exemplo, vou falar de uma realidade minha do jogo, que
todo ano a gente escolhe 100 jovens e de uma forma ou de outra nunca entraram na igreja. Ou que eles não acreditam mais porque viram várias situações, né? Então, assim, se eu chego lá pesando muito a mão, esse jovem nunca mais vai voltar. Aí as pessoas falam assim, mas é porque você cuida com carinho das pessoas, fala assim, e a gente tem que denunciar. Gente, a denúncia, a mudança, ela vem depois da pessoa ser amada. Porque senão a pessoa nunca mais volta. E isso não é você ser, porque você é muito bonzinho. Não, isso é fazer o que Jesus fazia. Gente, Jesus, eu fico imaginando no posto da Samaritana, ele dialoga com ela antes. Ele dialogou, fez aquele diálogo maravilhoso, depois que ele falou, você tem 7 maridos. Mas você entendeu? Até que chegar que ela tem 7 maridos, ele usou toda uma dinâmica antes. Jesus olhou nela e disse, sua sem vergonha, pilantra. Ele perguntou, onde está o teu marido? Ela caiu em si. Com uma pergunta dele, ela caiu em si. Né? Então, assim, ele não precisou jogar na cara dela e você é isso e pronto, acabou. Ele fez uma pergunta. E aquela pergunta incomodou tanto o coração daquela mulher que ela mesma já foi falando. Olha, Senhor, eu tive 7, hoje não tenho nenhum. Eu não tenho marido. Não tem marido. E eu acho muito doido na Bíblia, porque eu adoro, que eu fico imaginando. Agora tem o The Chosen, que aí a gente consegue imaginar mais, né? Mas antes de ter o The Chosen, eu já imaginava eu dirigindo alguma coisa parecida com o The Chosen. Porque a gente tem uma ideia de Jesus muito azul, daquele filme da década de 70, que ele não tinha nem expressão. Né? E a gente precisa entender que quando Jesus se encarnou, ele estava aqui inteirão para nós. Então ele tinha, eu sinto que Jesus sentia dor, né? Eu gosto muito quando faz ele roncando, porque ele ficava cansado. Então assim, foi uma pessoa, né, gente, aqui, estava aqui no meio de nós. E a abordagem de Jesus com as pessoas sempre foi uma abordagem, e isso me incomoda, Gabriel, eu vou te falar, isso me deixa triste, porque me incomoda profundamente, eu fico até emocionado de dizer, porque eu sinto que a nossa abordagem, ela mudou. A nossa abordagem hoje em dia é tanto assim, pode, não pode, faz, não faz, é pecado, não é, mas a gente não consegue entrar no coração das pessoas. Como Jesus era inteligente para falar com as pessoas. Ele acabava com o povo. Você sabe, né, que Jesus acabava com o fariseu. Quem que era o fariseu? O povo da igreja, né? Então, eu imagino, se Jesus voltasse hoje, estaria igual ou pior. Ai, gente, nem vou falar porque eu não gosto de citar nomes. Mas imagina Jesus voltando lá e um povo aí da internet fala, nossa, mas o senhor faz isso. Com certeza. Está lá, lá aquele cara lá. Mas é justamente isso, né? Nós fugimos muito do discurso de Jesus e entramos no nosso discurso, do discurso que nós queremos. Ontem eu li uma passagem num texto, até derrubando aqui, da Edith Stein, que ela fala sobre isso, sobre essa relação da gente dizer, tinha muito, eu sinto que hoje parou um pouco, dos poucos lugares que eu vou, eu sinto que parou, que a gente sempre falava assim, entra aqui agora, fecha seus olhos e esquece o que está acontecendo lá fora. Como? Porque nós não somos deste mundo. Não sei o que tem. Gente, é de onde? ET? Marte, Júpiter, sei lá. De onde que você é? Não, nós estamos nesse mundo, mas não fazemos parte dele. No sentido de não compactuar com tudo que acontece aqui. Mas nós somos daqui. E a Edith Stein, ela fala assim, a gente precisa começar a entender da beleza de que nós somos do céu e do mundo. Porque esse Deus deu isso aqui pra gente hoje. Então, assim, se a gente não fosse desse mundo, a gente não teria esse encontro, a gente não teria esse microfone, vocês não estariam escutando a gente. Então, a gente tem que entender que também existem coisas boas. Então, a gente tem que parar com essa doidura, gente. Ai, de quem, mamãe? Eu não sou do mundo. Não, preguiça, a gente já passou. Eu já vou ficando revoltado, gente, vocês me perdoem, tá bom? Não sei você, mas eu fiquei curioso também para saber sobre os deonianos, né? Sim, eu não conhecia. Eu já tinha ouvido falar algumas coisas, né? Ouvi falar um pouco. Mas, que ordem que é o dos deonianos? Como funciona? Acho que você pode dizer com propriedade, é de 10 anos vivendo lá. 10 anos e meio. E meio. A mãe dele vai entrar aqui. Ela vai entrar aqui na sala. Então, os deonianos, o fundador é o Padre Deon, é um francês, e ela é mais conhecida como SCJ, Padres do Sagrado Coração de Jesus. Os deonianos vêm do Deon. Padre Deon.
Achei que era alguma coisa relativa a Deus, assim, tipo, Não. reuniões de Deus. Gente, inclusive tem uma É que eu sou passagem, uma latim, vez eu né? tava lá em Terra Boa, aí o cara chegou do correio, assim, sabe quando a pessoa tá pálida? E assim, parecia que querendo desmaiar. Eu perguntei, moço, o que tá acontecendo? Ai, porque eu vim aqui nos demonianos. Ele achava que era coisa do demônio, entendeu? Hein? Ó, E era Sai demonianos. fora. Mas então Vinde é a por Deus causa. em Mas meu na verdade o nome da auxílio. congregação é Padres do Sagrado Coração de Jesus. E o carisma é muito bonito, né? Porque o carisma é amor e reparação. E quando a cruz que a gente usava hoje em dia, quem desenhou foi o Padre Zezinho. Então é muito a cruz da Colo de Deus. Acho que a Colo de Deus até deu uma copiada. Alô, colo de Deus. Alô, Pricolo de Deus. Eu acho que até deram uma copiada no formato, mas porque quando o Padre Zezinho desenhou, ele falava assim, que a cruz não podia ter ponta, porque a ponta podia ferir mais o irmão. Então ela precisava ser uma cruz sem pontas, porque a sua vivência não pode pesar mais na vida do irmão. E isso eu saí de lá muito pensando a respeito disso, né? De qual que é o fardo que a gente coloca nas pessoas, às vezes a gente nem vive. Então a nossa a missão mesmo dos deonianos, assim, resumindo o carisma, era amenizar a cruz das pessoas. Então trabalha em tudo, né? Questão de a gente falava televisão, né? Comunicação social, aí tem paróquias, poucas paróquias, né? Escolas. Então assim tem um trabalho missionário. O hospital do câncer. Mas no hospital, na verdade, ela só ajuda mesmo. É tipo capelania. Sim. Nossa, que lindo, né? É muito lindo o carisma. Eu acho que é muito atual. Eu acho que a gente falar dessa reparação que a gente precisa ter e do amor ao próximo é uma coisa urgente. Uhum. É urgente. Eu não vejo a gente E atual, passando... né? É uma congregação que não é nova, né? Mas é tão atual. Sim. Né? E aí a gente vê a força de um carisma, que de fato o carisma ele responde à necessidade da igreja e Da ele está época, aí pra isso, né? Daquele tempo específico, né? Então é muito bonito a gente vê a autenticidade do carisma em si. E daí as pessoas criticam muito os deunianos. Porque é teologia da libertação. E na verdade não tem nada disso, né? Que as pessoas também nem entendem porque é teologia da libertação. Não, nem sabe. E as pessoas ficam... E gostam. Gente, Eu gosto de falar mal. Pegou assim, eu gosto de falar de tudo que é modinha. Então, assim, três coisas que tá na onda. É o feminismo, a teologia da libertação e o comunismo, né? Aí, assim, o povo tá tudo doido, né? Mas a gente tem que dar uma revigorada. Olhar pra assim, Jesus. né? Na mente das pessoas. Só que o Padre Deon, ele foi responsável por escrever a Rerum Novarum. Foi o pontapé inicial da doutrina social da igreja. E as pessoas às vezes confundem, né, doutrina social com teologia da liberdade. Gente, é uma confusão, nosso povo é confuso. E é tão interessante que a gente atualiza o evangelho, né? Porque tem uma hora que Jesus fala assim, gente, mas eu não tô aguentando mais estar aqui não no meio de vocês, não tem essa passagem, eu adoro. Mas se até Deus está cansado de nós, eu posso me cansar do povo. Por exemplo, vou usar um tema polêmico, né? Campanha da fraternidade. E aí, é bem polêmico esse negócio de campanha da fraternidade. E esse ano nós tivemos uma formação sobre campanha da fraternidade. Eu disse, vamos lá, né? Vamos lá ver. Foi o padre Luiz Fernando, na época era diácono ainda, né? E aqui da cidade, da paróquia, hoje é vigário aqui na paróquia. E pela primeira vez na vida, eu juro, primeira vez na minha vida, que eu consegui parar para ouvir uma formação de campanha da fraternidade. E eu achei tão bonito quando ele dizia assim, era sobre a fome, né? Eu esqueci o tema desse ano, como foi, mas era alguma coisa relativa à fome. Era fome, aham. E ele dizia assim, não adianta nós matarmos a fome do corpo e não matarmos a fome da alma. Então, a campanha da fraternidade é uma iniciativa de matarmos a fome do corpo e da alma. E se nós tivéssemos parado para ouvir isso mais vezes, nós criticaríamos menos e entenderíamos melhor o que é. Né? Eu falei, nossa, que bonito isso, né? Que bonito a igreja entender isso. Pena que as pessoas corrompem as coisas, né? Usam daquilo para corromper as coisas. E nesse ano eu vi tanto absurdo, por exemplo, todo mundo que tira minha saúde mental, eu paro de seguir na rede social. Então, se um dia você vê que eu parei de te seguir, é porque você estava destruindo a minha saúde mental. Uma amiga minha, ela não tem uma condição social excelente, né? Aí postando assim para as pessoas não doarem para a campanha da fraternidade, porque tinha um doido aí que falou, não vou
ele já é processado, mas eu não quero dar. Depois eu falo pra vocês o B, vou falar igual o Padre Zé Eduardo fala o B. Falando para as pessoas não doar, porque ia para tal projeto. Aí eu falo assim, gente, que louco. Olha o absurdo que a gente chegou. Gabriel, pensa assim, a gente pode falar sobre isso, achar que as coisas estão indo bem, etc e tal, porque a gente não passa fome. Tá entendendo? Então, assim, não tem como, e eu sinto isso, porque se a igreja tem a doutrina social, não tem como da gente falar de Deus sem falar da sociedade. A gente precisa entender o tempo que nós estamos vivendo. A gente precisa entender as situações que nós estamos passando. A gente acabou de falar no começo do podcast que se a gente está com fome, a gente não reza direito. Aí você acha que tem gente que está aí passando fome? Ontem saiu a pesquisa, né? São 31 milhões de pessoas que estão na zona da fome, que são aquelas pessoas que não têm uma das refeições para fazer, e 21 milhões de pessoas que não têm o que comer. Você imagina, o Brasil 21 milhões de pessoas não têm o que comer. Para nós é cômodo. Porque a gente não está passando fome. Mas e para quem está passando fome? Como é que eles vão se aproximar de Deus? Eu tive uma experiência muito próxima com o pessoal da Toca de Assis. E a primeira coisa que eles ofereciam para a pessoa não era falar de Deus, era dar um prato de comida. Depois que dava um prato de comida, começava a falar de Deus. Às vezes a gente quer trocar eu acho que trocar o foco, né? Eu acho que a gente precisa, acho que foi isso que o Padre Hilton falou, né? A gente precisa ir na urgência da pessoa. Uma pessoa que está ali na rua com fome, qual que é a urgência dela? Entende? Então eu acho que a gente precisa parar de ser, acho que é ser limitado. Eu acho que a gente às vezes é muito limitado. A gente pensa numa redoma e a gente não consegue ir além dela. E Jesus veio para quebrar todas as redomas, todos os paradigmas. Gabriel, eu te falo de novo, Deus tem tocado no seu coração. Se Jesus viesse hoje, ele ia para uma prisão perpétua, tenho certeza. Iam matar ele de novo e etc e tal. Por exemplo, tem um espírito, eu até esqueci o nome dele, gente. Depois eu vou me lembrar. Ele é da Bahia. E a irmã Dulce mandava as coisas para a casa de apoio dele. E a irmã Dulce foi muito criticada. Pedir a providência, mas, cara, a providência não vai permitir que você fique tomando cafezinho na Sabor de Minas toda vez que você vem no Guaxupé. Então, tipo, a gente teve que ir aprendendo isso também, sabe? Até viver com o básico. Mas só que assim, cara, o tanto que isso foi bom pra nossa espiritualidade. Demais mesmo. Foi a época que, assim, quando a gente compreendeu que para viver da providência precisa ter a pobreza evangélica, aí as coisas começou a fazer mais sentido na nossa cabeça. Porque aí, por exemplo, eu tenho que poupar de certas coisas. Eu não posso viver plenamente e achar que a providência vai me, né? Parabéns para quem tem nessa data querida, mas nós não conhecemos. Hoje vocês vivem 100% para evangelização. 100%. A gente vive sempre. A minha filha, esses dias, foi um amigo meu lá em casa, ela falou assim, teu pai tá aí? Tá trabalhando? Eu falei, não, meu pai não trabalha, não. Faz nada o dia inteiro. Tá aqui em casa, ele tá no celular. Então, tá no celular o dia inteiro. Você sabe que até isso a gente teve que adequar, porque, por exemplo, assim, tive que pegar e falar, eu preciso trabalhar mais com notebook. Porque na cabeça dela, o notebook é trabalho. E o celular é entretenimento. Então, por exemplo, ela já chegou e falou, mas meu pai não sai do celular. E sei lá, sofrendo. Eu falei, então vamos passar para o notebook para a gente entender, assim. Porque é tudo muito doido, cara. Por exemplo, os filhos, você criando conteúdo. E quem vê não tem noção do trabalho que é você criar conteúdo. Vocês sabem, né? Tipo assim, você vai criar uma foto, às vezes você gasta mó tempão. Sim. Editar um vídeo, então, nossa, tudo gasta muito tempo. Muito trabalho. Muito trabalho. Um desgaste. Muito. É um desgaste mental. Muito grande, Pra verdade. mim, sentar ali na frente do computador e ter que editar Nossa, a morte. nossa. Porque E demora. Eu saio, parece que eu trabalhei assim 50 horas E seguidas. quando você vai editar um troço que você falou, tanto que é chato. Ficar te ouvindo. Não, você fica... Aí, é muito chato. As pessoas não têm noção disso, né? E ainda mais que assim, por exemplo, quando você fala uma pregação, você já tem mais ou menos uma base ali, você não vai fazer grandes erros teológicos, nem nada, você vai. Mas, por exemplo, você vai falar de um tema de formação. Aí, ainda que você viu, você precisa rever alguma coisa, porque é um conceito, é um negócio, é uma palavra que pode inverter tudo. Então, você tem que ler o negócio de novo. Antigamente, por exemplo, hoje eu não sei nem que livro que eu estou lendo,
porque eu leio de acordo com o que eu estou precisando. Esses dias eu estava montando aula sobre os anjos, aí eu estava lendo sobre os anjos, que aliás também, oh meu Deus, que parte difícil da teologia, o bendito anjos. Ô, bichinho difícil. Ainda mais que ele deixa o dele meio de lado, eu brinco com ele, que pra mim meu anjo é essencial. Tudo que eu vou fazer, eu chamo meu anjo. E eu falo pra ele, Diego, usa mais o teu anjo, né? Poxa vida, ele tá ali pra te ajudar. E eu sempre fui deixando meu anjo de lado, essa questão de anjo de lado. Agora que eu tenho uma comunidade mas é uma plataforma online com cursos e aulas, né? Aí eu tô vendo o catecismo, aí chegou na parte dos anjos, aí agora não tem pra onde eu correr. Eu preciso entregar um conteúdo pros meus alunos. Casamento em Passos. E eu dando volta na praça da igreja, né? Embaixo do lugar, dando volta. Aí eu irritei uma hora. Eu falei, anjo da guarda, pelo amor de Deus, acha uma vaga pra mim. Na mesma hora, um carro na minha frente saiu assim, ó. Ela falou assim, sério? não. Eu falo mas dá certo. Não tem uma vez que eu não vou num lugar que tá lotado que eu não peço ajuda dele pra mim estacionar o carro. É sempre assim. Mas dá super certo. Dá medo. Eu tava ali agora, na catedral, e eu precisava que a mulher da Cúria respondesse o negócio pra eu liberar a internet pra sábado, e eu lá assim, anjo da guarda, pelo amor de Deus, fala com essa mulher. Pelo amor de Deus, vai lá, porque eu não posso ratificar ela. Mas você pode ir lá, dá um jeito pra mim. Então, mas essa é a vantagem de você estudar, né? Você vai tocando até em área que é meio desconhecida, que você vai deixando de lado. Sim. Então, por exemplo, agora eu vou até começar a rezar, porque o tanto trabalho que eu tive para estudar ele, eu vou começar a rezar agora. Mas mais firme, né? Eu sempre rezo, mas vou rezar, dedicar mais tempo para a oração para ele. E nós entendemos assim, eu também entendi isso um pouco, que quando você se expõe na rede social, você acaba se tornando uma figura pública, né? Com certeza. A sua vida se torna pública. É claro que nem tudo você mostra, nem tudo você expõe, não é necessário. Mas a partir do momento que você coloca a sua cara ali, você tem uma vida pública. Qual foi a dificuldade de vocês em lidar com isso, com essa vida pública, no Instagram das pessoas? As pessoas querem saber da sua vida, querem saber quem você vota, querem saber o que você faz, por que você não faz. Mas, meu Deus, você vive da Providência tomando café na Sabor de Minas, por quê? Mas você sabe que a gente não teve tanto esse problema, porque o nosso público praticamente não tem juruaienses. Agora que tem um pouco mais por conta da missão, a gente fala assim, a gente trabalha com o Instagram. Esses meses agora que a gente começou com a questão dos coroinhas e acólitos na coordenação, que aí os pais viram quem que é a gente, aí eles vão pesquisar, né, quem que é esses. Aí achou a gente, aí nós começamos a ter mais seguidor de Juruáia, local as agora. Duas cidades que a gente tem mais. Porque do contrário, sim, a gente não teve essa exposição. É mais dentro do Instagram mesmo, igual você falou. A pessoa pega e conversa com você como se você conhecesse a vida dela. Porque ela conhece a tua. Porque ela sabe que você tem 3 filhos, que você tá com o filho doente, às vezes, ou com alguma coisa assim, mas você não sabe nada da vida da pessoa. Então, ela chega, ela te conta tudo. E você fica assim, mas quem que é essa? Sabe? Da onde veio? Da onde veio isso? A gente tem essa pouco... é uma coisa muito louca que a gente viveu. A gente tem um pouco de medo também, com um negócio assim que acontece, por exemplo, a gente não gosta de expor muito a nossa vida, porque às vezes internet você vai mostrar o que está bonito, né? Você não vai mostrar o que está feio. E as pessoas podem ter uma noção, assim, um pouco errada, distorcida do que é a realidade da gente, né? Então, por exemplo, nós não vai mostrar que as crianças tá tudo chorando, tá fazendo xixi na fralda lá e tá correndo. A gente não vai mostrar isso. Aí, tipo, eu tenho medo, às vezes, das pessoas olhar para uma referência católica e achar, a vida dele é perfeita. Eu tenho igual muito medo a gente vê disso. na internet algumas coisas, né? Esses dias mesmo você tá vendo o cara fazer uns stories numa casa que já não é uma casa, né? Não é uma cabana. Uma mansão. Aí depois o cara fazendo stories no teto solar do carro dele, lá, com esse teto solar panorâmico e tal. Não tem nada contra ter. Eu acho que se ele trabalhou, fez por onde? Louvado seja Deus. Mas eu acho que mostrar, cara, não tem necessidade. Porque às vezes o teu público não vai ter acesso a esse tipo de coisa. Nós, graças a Deus, não tem teto solar, não tem nada. Eu poderia mostrar tudo. Mas, por exemplo, a gente procura não mostrar mesmo, né? Porque aí você pega e mostra os filhos lá pra você ver. Meus filhos não podem gritar na minha cabeça, e o filho deles fica só ali rindo. Até quando eu estava grávida, eu fiz a novena 9 meses com Maria, ao vivo. E as pessoas vinham assim, eu quero tanto ter filho, e eu não tenho. E eu descobri a gravidez no meio da novena, sabe? E aí as pessoas ficavam assim, eu não consigo engravidar. Dá a impressão que ela falava assim, você conseguiu. Você conseguiu e eu não. E eu não. Sim. Então, e não é assim que as coisas acontecem, né? Então, essa é uma dificuldade
que as pessoas, por isso que ele está falando, de expor a vida, isso é uma dificuldade, porque a pessoa te julga sem te conhecer, sem saber a tua história. Separar o virtual do real, Exatamente, as pessoas não conseguem separar. Eu acho que uma exposição, assim, sincera, você teria que expor tudo, então. Expor as dificuldades e os problemas. Mas aí, cara, a internet é um mundo de ninguém. As pessoas distorcem tudo, as pessoas não entendem, entendeu? Então é complicado. Até para você fazer uma pregação hoje. Com certeza. Porque se eu faço uma pregação e não está transmitindo, eu posso até errar, porque acontece. Não que a gente faça de propósito. Mas, meu Deus, posso fazer uma besteira. Nossa, falei algo que não devia. Mas passou aquele momento. Espírito purifica a cabeça de quem ouviu. E a gente, agora, se você está ao vivo... Aconteceu com o André Valadão agora? Você viu? Sim. Esse tempo atrás do pastor. Uma fala infeliz que ele teve. Acredito que não tenha sido a intenção dele. Dizer, meu Deus, vamos matar os homossexuais para Jeito a gente nenhum. odeia. Acredito que não tenha sido a intenção dele. Espero. Mas foi uma fala infeliz. Aí exclui todo o resto que ele fala. E outra, tem um tanto de gente que está prontinho para tirar tudo de contexto, para fazer tudo errado, As entendeu? próprias falas do Papa. Quantas vezes as falas do Papa foram tiradas de contexto? Você pega a frase isolada e faz uma... Pronto. Interpreta do jeito que quer, né? Ele deu uma catequese inteira, o Papa, aí você tira uma frase dele e ponto. O Papa disse isso. Aí já pega... Isso católicos que dizem estar em comunhão com a igreja, né? E eu prefiro chamar de chatólicos. Não, e hoje tem isso. De chatólico. Mas hoje tem isso demais, né? Os extremos estão muito pesados na internet. Por exemplo, você pega... tem gente que... esses dias a mulher veio criticar eu de usar o catecismo amarelinho, que tinha que usar o antigo. Cara, tipo assim, os extremos tá muito forte, né? Eu acho que tem gente que não tem louça para lavar. Então... Só Nossa, pode. a gente arruma. Uma vez vieram me atormentar no Instagram, porque eu tirei uma foto, eu estava numa festa de família, aniversário de uma tia minha, então tipo, era uma foto eu, meus primos, minhas tias, assim, sabe? E eu tava assim, ó, no cantinho da foto. Resolvi falar que eu tava fazendo o símbolo do diabo, que eu era do diabo. Eu fiquei, meu Deus, Quando a pessoa ia aprender eu Libras. falei, o que eu fiz? Que aí isso aqui lá em Libras tem significado. Na hora eu nem pensei, porque tipo, você vai tirar foto, fazer sinal com a mão pra tirar foto, peguei e fiz assim no cantinho da foto. Você nem pensou nada, né? Não sei, também era mais novo também, não entendia muita coisa, mas tipo, não foi nada intencional, era uma foto de família, eu assim no cantinho. A pessoa me chamou de diabo, falou que eu era filho do diabo, que eu tava fazendo o sinal do diabo, eu falei, meu Deus. Então... Tem um vídeo que eu fiz, 2 vídeos assim, que alcançaram mais pessoas no YouTube e um no Facebook. No YouTube é um que eu respondo a pergunta, Cristo quis deixar uma igreja? Gente, esse vídeo aí, se um dia eu for monetizado, eu devo esse vídeo, porque o que o povo me xinga lá? Nossa, mas é sempre xingando. E eu também no Facebook, agora eu fiz um que eu não lembro... Das imagens, sabe? Eu falo de imagem. Nossa, todo dia que eu abro o Facebook tem gente xingando. A imagem, você sabe quem fala de mas, imagem. Mas assim, tem gente xingando, né? Fala, cara, não dá. Você tem que... A gente tem que ter uma convicção, saber... Sabe um negócio que eu estava... Ontem eu estava rezando, uma frase me saltou no meio da oração. É aquela pergunta que São Bernardo faz. Por que viestes? Eu acho que essa pergunta a gente precisa responder para a gente mesmo. Tipo, por que eu estou aqui? Por que eu vou gravar esse vídeo? Por que eu vou fazer determinada coisa? Porque senão, se você fizer por conta das outras pessoas, e de sucesso, e de like, você vai se ferrar, não dá certo, não. E você precisa ter um olhar em quem está mudando de vida pela tua história. Por aquilo que você coloca, por aquilo que você posta. Eu dizia, domingo, você não estava. A gente foi de uma missão domingo, e eu dizia para as pessoas, olha, vocês não sabem o quanto me custa abrir uma live no Instagram. Assim, eu digo com sinceridade, para mim é um saco. Nossa, tem dia que é tão pesado, né? Verdade. Eu faço live 12h10, segunda a sexta. É pós-almoço. Aquela bad de sono, cansado. Para mim tem dia que é um saco ter que abrir live. Um saco. Mas eu tô ali, porque eu sei o porquê eu estou ali. Porque eu sei que, às vezes, aquilo que tá no meu coração para eu falar naquele dia pode mudar a vida de alguém. Verdade. E se eu não falar, eu deixo de evangelizar, eu deixo de cumprir a minha missão. Isso aconteceu muito com a gente, assim, também, porque, igual eu falei, nós estouramos meio de uma vez. E veio, assim, um número muito grande de curtidas, de seguidores, meio de uma vez. E aí a gente ficou assim, nossa, então vamos fazer para dar curtida. Vamos fazer para dar engajamento. E aí se não dá... Aí se não dá, você ficava assim, nossa, mas essa não deu, aquela não deu. Aí eu falei, bom, nós estamos aqui para quê? Né? Por que viestes? Nós estamos aqui para evangelizar. Se eu evangelizar louvado seja Deus. Eu não preciso de like, eu não preciso de alcance, eu não preciso de engajamento, eu preciso que
aquela palavra chegue naquela pessoa. Aí o que a gente começou a fazer? Porque eu sei direitinho a foto que dá engajamento. Mas não é essa que eu quero. Porque geralmente a foto que dá engajamento são aquelas frasinhas que nós começamos com isso, sabe? Tipo assim, seja feita a vossa vontade. Confia, vai dar tudo certo. Deus está olhando para você. Confia. Essa é uma dificuldade que a gente tem, tipo, é dar uma catequizada no nosso próprio público, né? Então, que eu vejo assim, o nosso público é muito aqueles caras da primeira conversão, muito, que começou com oração, tipo assim, mas não quer. Nós começamos com isso, nós não sabíamos o que nós estávamos fazendo ali, né? Não era... Nós chegamos meio de uma vez. Então, a gente fez essas fotos por boa intenção, não foi querendo. Mas depois a gente ficava assim, mas o que isso edifica? Aí, a hora que você põe uma coisa, uma oração, uma coisa que edifica, aí o engajamento vai lá embaixo. Aí você conta a vida de um santo, vai lá embaixo ainda. Assim, mas tem aquelas pessoas que vão ser tocadas com aquilo. Eu lembro direitinho um dia, eu postei uma foto de um santo. Eu não lembro qual santo que era. Mas eu pensei assim, isso que não vai dar engajamento. Mas eu vou postar, eu sei que eu tenho que postar. Eu acho que foi de Santa Giana. Aí, um comentário falou assim, nossa, a história dela foi muito impactante para mim. Pronto, cumpri a minha missão. E a foto foi péssima, digamos assim, de engajamento, em vista de você pôr uma frasinha de efeito. Foi péssima, mas não foi. Foi a melhor. Sim. Foi aquela que tocou o coração daquela pessoa e que talvez a história de Santa Giana vai mudar, igual mudou na minha vida, pode mudar a vida dela também. Então, isso também foi um processo de amadurecimento. Entender, né? Demora, muito. Demora, a gente sofre com isso. Tipo, porque você quer... Você quer que Deus venha igual a Santa Faxina, né? Jesus chega nela e fala assim, faz isso, isso e isso. Eu queria que fosse assim. Não mais fácil. Seria melhor. Mas a gente fica muito na dúvida. Eu faço isso, eu faço aquilo, onde que eu vou, onde que eu fico, né? A gente tem muito disso. Mas a gente está percebendo também que com a oração, tudo vai se ajeitando. Só que é no tempo de Deus. Né? E que tudo acontece por Ele. Com certeza. Tudo acontece por Ele. E como que vocês planejam o conteúdo de vocês, assim, hoje? Já com essa maturidade, com esse... A gente hoje, por exemplo, tem um conteúdo que a gente precisa fazer, que é o Evangelho do Dia. A gente tem parceria com a Confé Brasil, então a gente sabe que a gente tem que fazer aquele conteúdo. E os demais conteúdos vai vindo muito por inspiração mesmo, né, Li? Por inspiração e pela demanda. Porque como a gente vive da providência, a gente precisa prover, né? Eu falo que eu peço para Deus, Senhor, dai-me serviço. Eu não tenho medo de trabalhar, dai-me serviço. Então, quando fica muito serviço, vai menos postagem. Porque aí eu não consigo, né? Porque gasta muito tempo fazer uma foto bem feita. E agora eu não gosto de falar assim, não, eu vou postar qualquer coisa. Não faço isso. Para mim, tem que estar ali, em ciminha. Tanto o conteúdo quanto o design, tudo tem que estar do meu agrado, digamos assim. Eu não vou postar. E a gente faz tudo autoral. Então, tudo leva muito tempo. E assim, esse negócio da exigência, esse é um troço que também atrapalha a gente, às vezes, a criar conteúdo. Porque, por exemplo, a gente não aceita mais aquela imagem do começo, ou mais ou menos. Isso aqui é um negócio bem feito. E também porque eu acho que, assim, Deus merece o melhor. E você chega num nível que você precisa disso. Exatamente. E, assim, um lugar que, na plataforma de curso que a gente tem, na comunidade, aí ali a gente preocupa mais com uma formação do zero e vai desenvolvendo a formação da pessoa. Nos outros meios, é muito difícil fazer isso, entendeu? Então, agora... É muito solto, né? Muito solto. A própria entrega é muito louca. Não, né? Às vezes entrega muito para um, não entrega muito ao mesmo tempo que ela acabou de ver uma foto de Deus ali, ela vê qualquer coisa agora, aleatória, então... Na plataforma aí, tipo, eu tenho pensado justamente no desenvolvimento espiritual de uma pessoa. Eu fico imaginando uma pessoa na minha cabeça que quer se aprofundar, o que eu passaria para essa pessoa. Então, a gente começou lá com a confissão, oração. Aí agora eu vou fazer um curso da missa, a gente está com um curso do catecismo. Então, aí ali tem um conteúdo mais pensado para uma pessoa que quer começar e ir crescendo do zero. Agora, nos outros lugares é complicado. É difícil mesmo. Eu vejo assim, por exemplo, a gente fez muito tempo vídeo de 10 minutos para Instagram. E a gente viu que a retenção era 1 minuto. Então, para que eu vou gastar 9 minutos à toa? Então, aí a gente trabalha mais com um vídeo curto. E eu acho que esses vídeos curtos... eles têm, assim, uma eficácia de despertar a pessoa para alguma coisa, entendeu? Sim. E a gente vai desse jeito buscando sempre fazer a vontade de Deus. Uma coisa, assim, que a gente vê, que eu vejo,
é que Deus parece que ele vai revelando as coisas meio que junto pra gente, sabe? Eu tenho um pouco assim de... Deus às vezes me pede muita paciência e eu tenho raiva de ter paciência. Deus é custoso demais comigo, sabe? Aí, tipo assim, aí eu vou... Tem que esperar. Na Canção Nova, no Caminho Vocacional, tinha quando você acaba o caminho, aí tinha lá, sim, não e espere. A resposta de Deus para mim é sempre espere. Nunca é sim nem não, espere. Mas eu tenho crescido muito mesmo. Mas se não fosse essa espera, não haveria tanto crescimento. Esse processo vai ajudando a gente a crescer, né? Vai. Sim, com certeza. A fé mais madura, que você sabe, assim, diferenciar a vida. Eu falo pro Diego, hoje eu enxergo a vida de outra forma. Parece que quando eu era jovem eu nem pensava o que eu ia fazer amanhã, sabe? Eu tinha minhas obrigações, mas hoje eu me conheço, isso por causa da fé. E eu consigo ser melhor, eu quero ser melhor por causa da fé. Então isso transformou totalmente a nossa vida. E a evangelização fora das redes sociais? Então, na época da pandemia, a gente não tinha como, né? A gente praticamente ficou sem fazer nada. A gente veio do ECC e ficou assim... Nós fizemos o ECC... E aí, assim que nós fizemos, foi um transformador muito, muito bom para o nosso casamento, né, Foi muito bom. Foi muito, muito bom mesmo. Nós éramos potência, muito. Nossa, é perfeito. E, eu falo assim, o material pós-ECC é muito bom. Várias pessoas perguntaram, eu fui convidada para fazer ECC, você acha que eu faço? Claro, meu Deus, não pensa duas vezes, é maravilhoso para o casal. E o depois, porque sempre que você faz o ECC, o próximo, quem tem prioridade de trabalhar são os casais que fizeram. Trabalhar para nós foi maravilhoso. Ele te insere na vida paroquial de uma forma... De uma forma, absurda, exatamente. Absurda. Desde que nós fizemos... A gente só trabalhou num ECC, pra falar a verdade. Porque aí nós já pegamos as pregação, sabe? Aí desde assim, o primeiro foi pregação. Aí... Depois a gente pregou, aí quem prega não pode fazer mais nada, né? Então se a gente pregou nos outros, já não trabalhou mais. Aí o ECC tem um negócio muito bonito que você não pode escolher. Por exemplo, no documento lá, se você chegar e falar assim, eu quero ajudar, você está fora, meu filho, você não pode ser chamado para lugar nenhum. Isso é de uma sabedoria gigantesca, demais. né? Porque para as coisas de Deus, você não tem essa de eu quero isso, eu quero aquilo. E a gente... Sempre renovar, né? Sempre renovar. Se eu fiz uma palestra, eu não posso fazer a outra. Então, isso também é sensacional. Um dia você está na coordenação, outro dia você trabalha na cozinha. Isso, exatamente. Aí nós fomos do grupo dos 5... Aí depois nós apresentamos, e sempre assim, o ECC é mais uma vez por ano, né? O grupo dos 5 que fez a gente trabalhar bem engajado na paróquia. Aí depois veio a pandemia e a gente estava só com a nossa missão na internet mesmo. Aí agora que o Padre Johnny chamou a gente para ser coordenação dos coroinhos e dos acólitos. E eu comecei também no ano passado a ser ministro da Eucaristia. Que aí eu fui chamado para ser ministro e tal. Aí eu faço a formação dos ministros uma vez por mês, na paróquia também. Aí o Padre Johnny chamou a gente e abandonou o nosso barco. Você tá assistindo? Foi embora. Se você está assistindo, o senhor é um safado de bola. Ele esteve aqui conosco esse tema, né? Inclusive foi... Maravilhoso, né? Eu assisti. Nossa, o Padre Johnny me encanta. Uma pena ter dado bug no som. Na verdade, foi na hora de gravar, que foi redimensionar, que deu bug. Mas nós vamos lá pra casa gravar com ele. Vamos. Isso mesmo. Inclusive, ele convidou a gente pra ir lá, nós vamos mesmo. A gente vai atrás dele, hein? Nós também, em breve, a gente vai lá visitar o Padre Vocês Johnny. conhecem lá? Não, ainda não. Maravilha. A gente, é muito difícil pra gente hoje sair e fazer qualquer coisa, né? Porque, tipo... Tem que ter uma logística muito bem Até planejada. por uma vida missionária fora dali, né? Sim. Fora dali é difícil. Sim. Com certeza, pra vocês virem aqui, as crianças ficaram com alguém. Tem a avó dela. Ficaram com a minha mãe. Até a gente brincou com a minha mãe, porque quando o Padre Johnny chamou a gente estava na missa na sacristia. Aí eu falei assim, Padre, antes de eu dar um sim, eu tenho que pedir permissão pra alguém? Que é pra minha mãe? Aí ele falou assim, dona Fátima vai deixar aquela risadaiada dele. Mas ele já tinha pedido pra ela. Ele já tinha comentado com ela. Ela já tava por dentro antes mesmo da gente saber. Já foi um complô. Estavam combinando. Ela sempre foi assim, cara, muito paroquiana mesmo, sabe? Então, tipo assim, nós estava lá, ralando, estudando catecismo, estudando história da igreja e tal. Fazendo live todo dia. Ela chegava e falava assim, eu ainda acredito que vocês vão fazer alguma coisa pra igreja. Eu falei, meu Deus! Mais que isso. Aí, ela é catequista de crisma, então ela tá há muitos anos ali dentro da paróquia, sabe? Ela é toda proativa. Mas a vivência paroquial também é uma delícia, porque você tem contato com as pessoas, você vê a pessoa. E ele morria de medo, né? Ele morria de medo. Porque o ECC foi um ano
Só que é mais assim, você não tem tanto contato. A pessoa vai ali, faz a reuniãozinha e tal. Agora, a gente tem contato direto com os pais, com os acólitos, com a comunidade. Então, é bem mais ativo, né? Esse momento. E aí, a minha mãe fica com eles, sempre. Hoje, eles estão com a minha mãe. E aí, foi um complô mesmo. Ela sempre ajuda a gente nessas missões. Quando precisa deixar, ela que fica. E é muito bom a gente ver assim, pessoas que realmente entendem do que fazem para estar ali, né? Hoje eu estou ajudando na catequese de Crisma, né? Foi de fato um pedido de Deus, assim, para que eu estivesse ali na evangelização de adolescentes. Eu me encanto de ver, assim, às vezes quando a gente vai, quarta-feira agora, nós falamos sobre os 10 mandamentos. E aí eu comecei a explicar para ele de onde vieram os 10 mandamentos, da aliança com Deus, né? A aliança que começou lá com Noé, que era o arco-íris. Vocês conhecem o arco-íris? E assim, é claro, tem uns que estão cagando e andando o que você está falando. Mas de ver algumas pessoas... E eu vou te falar, jovem tá melhor de trabalhar do que adulto. Tá difícil o negócio. No pecado da castidade. E eu falei justamente aquilo que você estava falando. Eu falei, o que vocês entendem de castidade? Aí o menino levantou a mão e falou assim, eu não fazer sexo antes do casamento. Eu falei, o que vocês acham? Aí todo mundo ficou meio assim, olhou. Meio vergonhoso. Aí eu falei, é certo, mas é errado. Primeira coisa que você precisa entender, a castidade é um pecado contra o amor. Terminou a catequese, juntou um grupinho assim, em volta ali, para me perguntar, para fazer pergunta. E um adolescente de 15 anos de idade me perguntando de anticoncepcional, de aborto. Eu saí de lá, eu cheguei aqui satisfeito, sabe, com aquilo. Porque eu falei, meu Deus, como a catequese você consegue chegar em lugares que você nunca imagina. Porque a realidade hoje, de catequese, de crisma, é de gente que chega e não sabe rezar Ave Maria. Então. Que não sabe o que é o em nome do Pai, que não vão à missa no domingo. Meu Deus, eu tô lá me preparando para crismar sem frequentar a missa no domingo. É o mínimo. Então, o mínimo do mínimo do mínimo. A gente, trabalhando com os acólitos também, a gente vê muito isso, sabe? Os nossos acólitos são muito chatos, muito. Aí tá assistindo. A gente sofre demais com os acólitos. Mas, assim, a gente tem percebido que parece que o jovem, ele tem, assim, sede da verdade. Infelizmente, a igreja, durante um tempo, ela teve uma linguagem assim, querendo fazer amizade com o mundo. Mas essa linguagem não vai rolar. Não vai, entendeu? não adianta. Então, assim, quando você apresenta para o jovem a igreja, o que é a igreja, o porquê não é, tipo, você mostra que isso aqui é não pode por isso, por isso, por isso. Como a Lígia está falando, você mostra o porquê das coisas, você recebe, assim, existe uma reciprocidade nisso. Sim. Porque eles, lá com o nosso grupo mesmo, a gente está trabalhando uma formação e tudo mais, e assim, eles estão super interessados. A última reunião mesmo, eles ficaram o tempo inteiro olhando, a gente falar e tal, e isso é muito gratificante. Você vê desejo de aprendizagem. É exatamente o que a gente dizia, porque sai de uma igreja de imposição para uma igreja de, eu não estou pedindo para você não ter sexo antes do casamento porque eu quero, estou pedindo porque é o melhor para você. Exatamente. Porque isso vai te fazer bem. Eu falei exatamente isso para eles na última tem reunião. um discursinho furado desse negócio assim, Jesus é amor, ele acolhe, não sei o quê. Fala, mas e você vai ficar sem amar o resto da vida? Jesus é amor, é bom, mas aí, tipo, a Lígia me ama. Ela perdoa eu sempre, eu vou ficar chifrando ela a vida inteira. Que amor que é esse, que é só de um lado? Então, tipo assim, isso eu acho que precisa mudar urgente. O jovem quer, sim, comprometimento e assumir uma missão. E eu falei pra eles, né, que a igreja é mãe. O que uma mãe quer pro filho? O bem. Tudo que a igreja nos pede é porque é pro nosso bem. Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente revolta. E eu não quero viver isso. Não, mas é pro bem. No final você vai ver que se você tivesse feito, igual eu falei, a gente não viveu a castidade antes do casamento. Que pena. Porque se a gente tivesse vivido, nós teríamos passado um início de casamento muito melhor. Muito mais, assim, amoroso. Porque às vezes a gente brigava muito no começo do casamento. Por quê? A gente não soube esperar nada. Viveu essa vida errada antes. Nossa, quem dera se a gente tivesse feito as coisas no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é perfeito. E a igreja, que é mãe, nos ensina isso. Só que a gente que é teimoso quer falar que não, quer ir contra. E aí, o que acontece? Dá com os burros na água. Só sempre, que uma coisa é importante falar, que é preciso estar preparado. Porque, por exemplo, as dúvidas que vai vir,
são dúvidas sérias. Se você vai falar sobre uma coisa, você não pode pegar um negócio mais ou menos. Se você vai falar da história da igreja, da vida de um santo, você tem que trazer uma coisa boa, cativar as pessoas. Agora, se você fica mais ou menos, também não vai ser complicado. Eu não sei se você concorda também, Pamela, comigo, mas eu vejo que os jovens e adolescentes, eles estão procurando referências que têm segurança no que vivem e no que fazem. Porque o mundo é tão relativo hoje, as pessoas são tão, uma hora tá aqui, uma hora não tá, uma hora é de Deus, outra hora não é, uma hora eu posto uma coisa no Instagram, outra hora já não tô mais naquilo. É tão assim, inconstante, que quando eles encontram alguém que eles olham e eles veem uma referência naquilo, uma segurança, não, Exatamente. peraí, essa pessoa não tá brincando. Tem um tempo, tem uma segurança naquilo. Eles se agarram naquilo. Essa é uma preocupação que eu falei pro Diego, assim, que a gente foi assumir, porque assim, a gente fala pra criança, né, pros a atenção dela. Depois disso, acabou. Então, a gente leva uma mensagem, mas já é mais relativa. Agora, os acólitos já são adolescentes e quem já tá ali como acólito não vai servir a missa, servir a Jesus na igreja, na missa, se ela já não quer estar mais próximo dele, não faz sentido. Você vai para aparecer, ficar lá naquela roupa, né? Às vezes passando calor e né, você acorda da escola. Exatamente, você sabe. Então, mas quando a gente começou, a nossa maior preocupação é mostrar que o serviço faz sentido. Se tem amor, isso, então. Se não tem amor, o serviço perde totalmente sentido. E eu falei pro Diego, falei assim, tudo nós temos pesado. que estar muito bem fundamentado em tudo aquilo que nós vamos falar. Para que eles vejam em nós alguém que sabe do que está falando, não por nossos méritos, mas para que eles conheçam a verdade que é Cristo, a verdade que é a igreja, a beleza que é a igreja, a beleza que é Jesus Cristo. Então, como que eles vão ver isso em nós se nós formos avoados, igual você falou, uma hora está aqui, outra hora está ali? Não, a gente tem que estar muito bem fundamentado para conseguir passar essa segurança para eles, que é essencial, né? É exatamente isso. O Gabriel estava falando ainda deles procurarem segurança, porque a geração de hoje é muito imediatista, né? Eles querem as coisas muito rápidas. Então, alguns poucos ainda procuram segurança no que quer. E aí, eles vão procurar exatamente aonde eles sabem que a pessoa vai saber o que está fazendo, né? A gente tem alguns jovens próximos aqui que vêm no grupo sempre e você vê que eles buscam segurança. Eles não precisam falar nada. Às vezes você olha no olho dele, você vê que ele busca justamente a segurança de alguém que sabe o que está fazendo e fala, não, isso aqui é certo. Essa é a verdade que eu estou buscando, né? E às vezes é uma segurança que não encontram em casa. Exatamente. Que não tem uma referência, não tem nem ordem. Quase nunca. Não tem nem ordem. Tipo assim, você fala pra ele, viva a castidade, por amor, tudo belezinho. Mas em casa ele nem sabe o que é isso. Exatamente. Ele precisa, ele inconscientemente, aliás, ele quer isso, né? Ele né? é incentivado ao contrário. Exatamente. Exatamente. Muito, né? Infelizmente. Uma seguidora, assim, que tem alguns seguidores que a gente acompanha de mais perto, né? A menina viveu uma vida, assim, vivendo uma vida de conversão, buscando viver certo. Aí a gente começa a falar de modéstia e tudo mais, tentando viver de maneira modesta. E o pai brigando, falando, você tá ficando louca? Você vai jogar uma berrata de igreja? Sai dessa vida. Então, tipo assim, às vezes você vê o oposto também. Sim. Dentro de casa. Isso é o pior, né? Dentro de casa. Eu, de verdade, eu não consigo entender como é que um pai vai achar ruim da menina se vestir decentemente e preferir que ela vista uma roupa. Sabe o que eu acho que é o problema? O problema é a referência que as pessoas têm de igreja. Por exemplo, se às vezes você acha, que, se você for guiado pelas novelas, que beata de igreja é o quê? É uma pessoa que foi lá fazendo fofoca. Que o padre é o quê? Um cara frustrado que tá, que saco fazendo Ou que isso se aqui. apaixona pela mocinha, larga a batina e que vai morar com ela. apaixona pela mocinha e sai. Só tem coisa Por negativa, exemplo, né? a vida do Padre Pio não vai para novela. A referência que as pessoas têm de igreja, uma vez que eu tenho uma frase de Fulton Sheen, que fala que assim, nos Estados Unidos, nem uma centena de pessoas deixaram a igreja católica nos últimos anos. Eu comecei a ler isso, esse cara bebia ou antes de escrever o livro. Eles deixaram que eles achavam ser a igreja. Isso, para mim, ficou muito forte. As pessoas, às vezes, criticam, perseguem, condenam uma coisa que elas acham que é a igreja. Porque se você for mergulhar na dimensão da igreja, Ninguém que é católico de verdade, que conhece a igreja, deixa a igreja católica. Exatamente. Você disse isso muitas vezes quando a gente fala assim, eu vou pregar, mas eu não estou preparado. Peraí, você é batizado, você é preparado sim. Sim. Né? O batismo por si só te derrama isso, que você precisa ser profeta, porque você é batizado. Então, o batismo, né, a gente fala muito a questão de ser jovem, você é muito jovem para escolher o batismo, mas o batismo é uma iniciação. Né?
O batismo é onde Deus te consagra, te dá aliança eterna para ser filho de Deus e ter todas essas unções, esses dons, e a partir do tempo você vai amadurecendo, como Jesus fez aqui na Terra. Isso para mim é muito forte, porque quanto mais você doa isso de coração, mais você quer passar para as outras pessoas, mais você quer demonstrar isso para as outras pessoas. Só que quanto mais passa o tempo, mais difícil isso se torna, né? Mais isso se torna difícil, porque hoje você não é simplesmente voltar ao teu passado e falar que você, pela tua criação, muitas vezes você não entendeu isso. Hoje você precisa desconstruir uma realidade que a pessoa nunca viveu, mas que foi imposta para ela, e depois mostrar a realidade que ela sempre viveu e ela nunca tinha percebido, né? Então a gente tem que lutar com isso hoje, né? Eu espero do fundo do meu coração que esse podcast tenha incomodado muita gente que não estava rezando e precisa voltar a rezar. Muito. Vai rezar. Você tá Obrigado. aí, você acaba o podcast, você vai Incomodou rezar. aqui. Eu, hein? Mas isso que você fala é uma verdade. A gente vê muitos jovens hoje em dia que sabem sequer rezar um Pai Nosso, né? Ele não sabe, porque não aprendeu em casa, ele não tem esse contato. Eu lembro de uma vez que eu trabalhei com um cara que ele era ateu, e aí eu perguntei pra ele, né, por que ele era ateu, se ele foi assim a vida inteira. Ele falou assim, minha mãe nunca me levou numa igreja, nunca teve contato. E isso vem crescendo muito mais, porque os pais já não têm o costume de levar os filhos na igreja, os pais não têm costume mais de rezar em casa. Às vezes leva o filho à missa quando é criança, e quando ele vai crescendo ele não quer ir, o pai, ok, não precisa vir comigo, pode ficar aí, eu vou à missa, você fica aí. Mas você vai fazer todos os sacramentos que precisa fazer. Aí ele chega lá, ele não sabe o que ele tem que fazer. Ele faz porque o pai mandou. E ele não quer viver aquilo. Isso. A fé, ela tem que... Eu falo assim, a educação é de casa, mas a fé também é de casa. A gente tem que... A nossa casa, ela é uma extensão da igreja. Então, desde que a gente tem que ser introduzido nisso para que o sacramento seja só uma preparação. A gente vê isso em todos os lugares, né? Também para noivos, para casar. Eles não sabem o que é a fé, por que eles estão casando. Né? Muitas pessoas deixam de casar porque percebem que o negócio não é isso, né? E tem gente que casa só porque acha bonito. Então, hoje a sociedade, ela tá numa síndrome de diagnóstico, né? Não existe agnóstico, gente. Não existe isso. É coisa para confundir a tua cabeça. Não existe você ficar em cima do muro. Ou você é ou você não é, né? Então, eu sou de Deus, mas eu não sou. Não, você é de Deus, mas você ainda não assumiu essa paternidade de Deus. Exatamente. Tem os também que é assim, eu acredito em Deus, mas eu não vou lá na igreja porque não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem. Porque as pessoas que estão lá são erradas. Fala, gente, todo mundo é errado. Claro, a gente é ser humano, a gente peca, Na tua casa é todo mundo certo. Na tua casa é todo mundo santinho. Graças a Deus, né? Graças a Deus, é todo mundo santo, né, na sua casa. Muito legal hein? Me lembrou uma coisa muito interessante que me levou a afirmar na igreja também. Saber que eu não sou a última bolacha do pacote que nunca vai ser consumida, sabe? Eu tinha esse medo porque eu tinha muita dificuldade na castidade, né? Luto até hoje, graças a Deus, tem vindo passinhos em passinhos, mas eu olhava para um grupo de jovens que as pessoas rezavam assim, eles não têm dificuldade com castidade, não. Mas quando eu olhei e tirei esse preconceito da minha cabeça e falei assim, gente, eu tenho dificuldade com isso. Poxa, cara, eu também tenho. Minha família tá difícil. Às vezes até pior, gente. Às vezes a pessoa tá lá 10 anos na igreja e a família tá pior do que a nossa. Então, assim, às vezes Deus, ele coloca a gente na vida das pessoas, ele coloca a gente... eu tinha muito desse preconceito, sabe? Você tem pouco tempo, você precisa aprender mais para falar de Deus. Não, isso é Deus que determina para tua vida, para onde você vai, para onde você tem que ir. Eu percebo que essa ousadia de muitas vezes buscar direcionar aquilo que eu sempre quis fazer para estar na igreja e ter um autodomínio, uma autoridade, é porque Deus queria que eu fizesse coisas com essa autoridade. Deus quer que você faça as coisas com autoridade. Eu não canto, eu não toco, eu não sei o quê. Calma, Deus te deu e Ele vai dar, Ele sonhou. Só que Ele vai fazer da forma dEle, não da maneira que você quer. Então, assim, fez muita dificuldade para me falar que eu tinha um testemunho, sabe? Que as pessoas usariam da minha vida para se converter. Foi da maneira mais difícil que eu tive que aprender isso, pregando usando do meu testemunho para poder converter, né, ajudar na conversão e no querigma das pessoas que estavam fazendo o mesmo encontro que eu fiz um dia. Foi muito difícil. E teve uma segunda vez, gente, que foi
foi o último ano do Metanoia. O Gabriel tava lá, né, tava pregando, mas foi um dia antes. Foi um pregador, Paulinho, um grande homem também. Nossa, é incrível falar sobre pai, sobre família. Ele é incrível, da Renovação Carismática. A família dele é uma comunidade cristã. Tá? Os Lopes, o Luizinho, né? Quem conhece o Luizinho, Paulinho, galera tudo lá, tudo de Deus. Ele pregou sobre o pai e colocaram 2 horas de pregação para ele. Em 1h10 ele já tinha feito a pregação, já tinha feito a dinâmica e tudo. Eu falei assim, preciso de alguém para fazer 40 minutos de alguma coisa. Puxaram eu lá e falaram assim, dá teu testemunho. Eu falei assim, ai, gente, É do nada. como é que faz? Eu tô aqui É do atrás, nada. tocando baixo de boa. Aí, Deixa eu quieto. e eu tinha que direcionar pro lado do pai. Então, assim, Deus, ele tem ousadia em nós. A tua ferida, ela vai ser usada para curar a ferida de outras pessoas. E Deus usa. Muita gente pede para Deus, né? Me cura, não sei o que, mas toda cura ela tem uma transformação. Ela dói, mas ela tem uma transformação. Então, para minha vida foi assim. Eu ter que lidar com a cura que muitas vezes eu fui me curando por conta do meu pai. Eu tive que falar disso. Então eu falei assim, né? Eu lembro até isso, foi muito marcante para minha vida, né? Eu falando para mim mesmo, que muitas vezes a gente olha a visão do filho pródigo e muitas vezes a gente é o filho pródigo, né? Ai, nossa, eu pego as minhas riquezas, pego as minhas vaidades e vou para longe de Deus. Mas Deus está lá esperando para mim. Toda vez que a gente confessa é isso, né? Mas e quando a gente olha, por que a gente não olha para o lado contrário? Quando a gente é o pai, que espera o filho, espera aquele parente, aquela pessoa que muitas vezes pisou na bola com você e você precisa perdoar ela e dizer que encontrou a pessoa que estava perdida, a alma que estava perdida. E isso é forte, e isso é difícil. Receba! Sei lá, Então, pra assim, quem quer isso aí, mas recebe aí que foi pra você de graça, tá? muitas vezes a gente vai ter que ser o pai que acolhe o filho, mesmo ele não merecendo. Então, isso foi muito forte pra minha vida, porque eu aprendi que muitas vezes eu preciso ser essa pessoa mesmo sendo difícil pra mim, né? Porque meu pai, minha vida com meu pai foi muito difícil, né? Ele ficou 11 anos longe, às vezes me chamava pra ir pra lá, eu fiquei 3 meses uma vez lá. Então, assim, mas a minha vida não estava em Cristo, embasada em Cristo. Então, pra mim era tranquilo. E eu percebi uma falta, sabe, dele, de buscar as coisas de Deus. E isso tem todo um processo de cura com a minha irmã. E quando ele veio pra cá não, pra Mozambique, eu falei assim, eu não vou conversar com ele. Ele não me ajudou, ele falava assim que era pra mim fazer 18 logo, 21, né, porque eu fiz faculdade, fazer 21 logo pra não precisar pagar minhas coisas, sendo que nunca pagou tão bem. O que eu faço? Eu não vou. Só que Deus foi me dando, cada hora me dando um tabefe, assim, ó, não, mas não é você que diz isso. E aí, você quer ir pro céu ou não? Você precisa perdoar essa pessoa. Então, assim, esse processo de cura foi forte, porque naquele momento não era eu que precisava totalmente do meu pai, mas era meu pai que precisava de mim. E aí? Aquele que me salvou um dia, aquele que é meu pai, né, que está lá no céu, o próprio Jesus Cristo me salvou, mesmo olhando as minhas dificuldades. Quem sou eu para olhar a dificuldade daquele que era meu pai e tá precisando de mim naquele momento? E nisso foi um momento muito forte, sabe? Então, é difícil, todo dia a gente pensa, né? O pecado, gente, ele é engraçado, né? Que o demônio ele tenta de várias formas dar uma mordidinha no calcanhar da gente. E às vezes ele parece que vem na pele da gente, né? Passar por tudo aquilo, pensar em tudo aquilo. Só que a glória de Deus é maior, né? Então, isso é só uma lembrança para dizer assim, eu não sou mais aquela pessoa, eu sou aquele que está olhando de frente e rumo à cruz, né? Tem vários momentos da minha vida que eu olhei para isso de uma forma diferente, né? E muitas delas foi aqui na comunidade, foi nos encontros, né? Processo vocacional, que foi bem conturbado, assim, mas hoje está sendo um pouco mais direcionado. A esperança para todos, pessoal. Mas você falando disso, dessa questão da gente falar do testemunho, perder a força, o Gabriel sempre fala isso pra gente na formação. Ele sempre fala isso pra mim na formação pessoal, você tem que falar pra perder a força. Então, eu vejo que quanto mais você conta o seu testemunho, mais tipo, essa ferida vai se fechando também, né? É uma maneira que eu acho que Deus ele usa para curar as nossas feridas, porque às vezes a gente guarda elas lá e você não quer mexer naquilo, porque dói, é difícil, dói muito.
E você começa a falar daquilo e aquilo vai indo. E você vai falando e aquilo vai perdendo a força. Eu vejo muito isso, porque a gente não pode pensar que todo mundo que já está lá é santo, né? Não é. A gente passou por um processo e ninguém é santo hoje, porque senão a gente não estava aqui, né? A gente estava tudo no céu, canonizado lá. Mas a gente tá buscando a santidade e você teve uma mudança de vida, né? Todos tiveram uma mudança de vida para chegar ali, então você precisa falar. E às vezes a gente tem vergonha de falar, porque você fica assim, meu Deus, mas eu vou contar a minha história, que ele vai me julgar, mas não, às vezes ele vai se identificar e falar assim, não, olha, eu também era assim, ou eu tô passando por isso, então tem jeito para mim também. Eu vejo que é muito disso também. A gente precisa abrir mais a nossa história, não é sair por aí você contando 100% da sua vida para todo mundo, né? Eu lembro que o pastor da igreja onde eu ia, ele falava assim, tem certos pontos da nossa vida que ninguém precisa saber. Tem certas coisas que é entre você e Deus e é isso mesmo. Mas a gente precisa contar o testemunho porque é ele que vai sarar a sua ferida e vai mandar para outras pessoas. E Deus ele é engraçado que a gente pode falar que ele é um pouco ciumento, né, em relação a isso. Não ciumento no sentido ruim, né, igual as pessoas da nossa humanidade, mas ele quer ter coisas que a gente precisa ser íntimo só dele, sabe? Sim. Tem coisas que a gente precisa guardar no coração de Jesus que só ele é capaz de guardar. E isso me fez ser muito devoto, né, e principalmente amar muito o Sagrado Coração. Porque o único íntimo, realmente, que eu preciso entregar muitas coisas da minha vida que eu só consigo entregar é no Sagrado, sabe? Eu sou da apostolado da oração, né? Eu gosto de falar isso, né? Eu tenho a fitinha. O tiozinho da apostolado. O tiozinho do apostolado. Mas é muito importante, gente, ser jovem em apostolados, em pastorais em que muita gente esquece, sabe? É uma experiência diferente a cada uma. Eu já fiz alguns apostolados e que mudou minha vida muito. Um deles foi da Esperança. É da Esperança? Que é qual? De Velório é a Esperança? Não, da Saúde, Pastoral da Saúde. Esperança é do velório. É isso. É do nada. Pastoral da Saúde. Pastoral da Saúde é aquele que rezava por pessoas, né? O outro loqueando ali atrás, gente, isso é muito engraçado. No hospital. Então, uma vez eu cheguei e fui rezar por duas pessoas. Uma que estava com câncer e outra que estava com alguns problemas, era muito velhinho. E a pessoa que estava velhinha, assim, eu não sei se ela faleceu, mas ela estava bem. E a outra estava melhor ainda. Era uma moça jovem, de 40 e pouquinho. Nós rezamos tanto por ela. E ela falou que sentiu tanto o amor de Deus em nós, que ela falou assim, eu vou levar vocês semana que vem para comer um bolo de fubá lá na minha casa. E ela se sente... Sabe quando você vê a pessoa renovada? Por meio do teu instrumento, do seu instrumento de Deus, por meio da música que eu toquei, por meio da oração que a gente fez, do Espírito que veio por nós, aquela mulher foi avivada. E foi muito interessante, que a partir dali ela recebeu a unção dos enfermos, no outro dia, 7 horas da manhã, ela faleceu. E isso tocou muito meu coração. Porque a partir do instrumento que a gente tem, de ser instrumento de Deus, Deus ele dá essa oportunidade para a gente repensar na nossa vida, Sim. pensar no momento em que nós estamos. Deus ele permite algumas coisas para a gente vivenciar, mesmo sendo difíceis, para que a gente entenda que a gente precisa passar por isso. Um outro momento, né? Eu tava lá atrás, ali nos bastidores, na live, no podcast do Pezão. E ele falava sobre as músicas, né? Eu lembrava muito sobre o momento em que eu fui chamado para rezar o Terço da Misericórdia no asilo. Você chegar lá e começar a rezar e tudo mais, você começa a falar e eles não falam nada. Melhor que você começa a rezar a Ave Maria, todo mundo reza, sabe? E eu achava, como é que eu vou chegar e tocar Colo de Deus, Frei Gil, eles não sabem nada disso. Aí eu tive que aprender músicas antigas. Só que a raiz, assim, do objetivo que você tem para rezar lá, e tanto que isso entra no coração deles, em olhar, sabe? Porque muitas vezes, quando eu era jovem, eu não sei se jovens aí que estão vendo, tem um pouco de medo de chegar perto dos velhinhos, mas passar não falar alguma coisa pra você. Tem uns que falam que é louco, né? Que o velho é louco, isso aqui. Tanto que eles são carentes pelas pessoas. Muito. Tanto que eles querem que você esteja lá. E eles dão um valor, sabe? Pela vida de vocês. Foi uma experiência para minha vida, assim, essas experiências foram experiências que me tornaram mais afetivo pela vida, sabe? Outro ponto que eu também fui foi a casa de apoio. Hoje eu sou da diretoria, né? E hoje
Mas só que eu comecei muito a estar lá. Tinha noites em que a gente resgatava 3 ou 4 pessoas, homens, na rua. E, sim, com vidas que você fala assim, como é que é capaz de ficar aqui, sabe? Tem tudo. Então a gente começa a perder o nojo que muita gente tem de ver uma pessoa ali com a roupa tudo suja, às vezes fedendo, urina, essas coisas, e ter que dar um banho nele, ter que voltar à dignidade daquela pessoa, porque ela não consegue. Faz você pensar na vida, faz você ter um abraço para uma pessoa dessa pode mudar a vida dela. Hoje nós tivemos essa experiência, né, Gabriel? Hoje 2 vezes, veio 2 pessoas pedir ajuda aqui. 2 vezes. 2 vezes. E o tanto que aquela pessoa, mesmo ela estando na droga, tanto ela estando com uma garrafinha de pinga ali do teu lado, você vai ser o justiceiro, dá um complexo de Judas ali e fala assim, você vai pro inferno, você ficar com esse negócio. Não, gente. Às vezes o único momento é que ele precisa de uma palavra que não seja para esbofetear a cara dela. É isso que ela tá precisando. Às vezes é isso que a pessoa precisa, uma pessoa que não vai julgar ela naquele momento. E só com gestos. Aí a mulher falou assim pra mim, nossa, você é muito bonito, obrigado, né? Pronto. Oh, meu Deus. É a convivência com o boss. Teu nome é Gabriel, muito bonito, não sei o quê. Olha, eu bebo aqui, mas tantas pessoas que falaram pra mim que eu não ia viver, falaram pra mim que ia me perseguir. E eu chego aqui, vocês dão alguma coisa pra mim, muito obrigado, de verdade. Mas, assim, eu bebo aqui e tudo mais, mas só que Deus possa te abençoar. Então, assim, não é perceber as bênçãos ou um elogio da pessoa, mas ver que a pessoa realmente ela parou de pensar naquilo que é o vício dela para poder olhar a vida dela. Sim. Pra ver a vida da outra pessoa, sabe? Exatamente. E eu presenciei isso muito. Tem um irmãozinho lá na Cajapur, tem 2, que é uma figura. Um deles chama Mauro, Maurinho que chama ele. Ele é do Curitiba, e ele fala, ô Piá. É igualzinho o Xande. Ei, Piá. Igualzinho. Só que ele mora numa roça, ele trabalha pra um cara, ele mexe com ele tem uma casa só dele, e ele vem lá da roça de Caconde, lá pra Muzambinha, descalço pra beber pinga no lugar. Toda vez nós tem que pegar ele lá. Nossa, mas nós fala, e ele não muda, sabe? E tem um outro que é o Zé Pocai, a gente fala. Até as irmãs da comunidade Providência conhecem ele. Nós chegou lá pra buscar ele. Olha pra você ver, tanto que Deus, ele ama as pessoas, mesmo tendo dificuldade, sabe? Ele foi pra Mococa pra ficar lá, o povo roubou ele ficou na ponte, e teve uma vez que ele foi até atropelado nessa ponte. Ele ficou lá, chegou um cara ricaço, que conhecia ele, falou assim, ô Zé, o que você tá fazendo aqui? Vamos lá em casa. Deu um almoço pra ele tomou coca no dia, Coca-Cola gelada, ele falando, né? E o cara ligou pra nós buscar ele. Como é que um caboclo desse, Deus, sabe, tem tudo pra dar só, pra dar qualquer coisa ruim, ainda tem gente que conhece ele e ajuda, sabe? Aí chegou pra buscar ele lá na Providência, chegamos na Providência pra conhecer a irmã Nélia e a irmã Zé, hoje elas não estão tendo tantas visitas diretas, né? Porque elas estão com problemas de saúde, mas vai ficando um pouco mais velho, vai ficando, ainda mais com a pandemia, né? Mas na época elas estavam andando junto com a gente lá, faz uns 3, 4 anos isso. Eu falei, Zé Pocar, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não é possível. Até a fundadora da comunidade aqui, eles conhecem. Ih, nossa, né? Cuidou dele muito tempo aqui, bonzinho e tudo mais. Então, tipo assim, e quando a gente vai ajudar ele pra alguma coisa, ele pula a janela, vai embora, volta a beber. E tipo assim, ele quer mudar, mas muitas vezes ele volta pra trás. Só que a partir disso, é engraçado que ele, muitas dessas vezes, ele reconhece a gente na rua, ele vai atrás da gente, ele quer alguma coisa, ele reconhece que existem pessoas que gostam dele, independente do que ele faz. E isso é muito importante pra gente entender o coração das pessoas, né? Porque independente daquela pessoa que tem tanto problema na vida, Deus habita lá. Essas experiências para minha vida foi muito forte, que me amadureceram na fé, sabe? E me mostraram que eu preciso ser esse evangelho para essas pessoas, né? Não é à toa que eu tenho muita devoção a São Francisco por isso, sabe? Mas são experiências da vida, gente. É assim, a gente fala, nossa, quanta experiência já passou, mas tem umas que vejo muito